Olá, com a paz do Senhor Jesus a todos. Vamos entrar em um assunto. É um assunto muito bom. É um assunto para despertar o entendimento de muitos. Geralmente, as pessoas, elas não se dão conta de que o ambiente que elas frequentam, como é o ambiente santo, o ambiente capaz, que se diz capaz de tornar elas mais próximas de Deus. Eu, porém, discordo que estar próximo de Deus não depende de lugar e depende de pessoa. Depende de estar ao lado daquele que tem palavras de vida eterna, não de um lugar que fala de vida eterna. Há uma diferença muito grande. Pois falar de vida eterna, qualquer lugar pode falar de vida eterna. Mas quando os discípulos de Jesus disse para Jesus, mestre, para quem iremos nós? Só tu tem palavras de vida eterna. Ele não estava tratando de lugar. Que por isso que muitas das vezes as mensagens dentro desses ambientes religiosos entortam no meio da mensagem. Ler uma coisa, o para quem iremos nós, e na hora que vão desenvolver a mensagem, colocando as palavras na boca de Deus, desenvolve o para onde nós temos que ir. Deu para entender o truque, como é que funciona? Muitos fazem isso por vício do erro. Aquela coisa que se diz, né, que o cachimbo, né, deixa a boca torta. Eu sou fraco nessas coisas de lembrar esses ditados populares. Tudo bem. Então, uns por vício do erro, outros propositalmente. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é outra coisa. Se dentro desses ambientes religiosos, diante desses discursos que depois são transformados em discursos santos e Deus falando, e as pessoas saem dizendo, viu que culto abençoado, viu como Deus falou? Não, nada de Deus falou, nada de culto abençoado. Na verdade, é uma enrolação para manter as pessoas presas e dependentes dessas mensagens, como se Deus estivesse falando através dessas mensagens. Se bem sabemos que Deus fala através do seu Filho Jesus, correto? Na antiga aliança, sim, Deus usava os profetas, os homens, mas Deus não voltou atrás nisso. Deus continua dizendo, Deus continua fazendo-nos entender que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, correto? Então, esses discursos que viram palavra de Deus, que são as pregações dentro dessas igrejas, a felicidade deles é que não levanta um para questionar o que eles pregam. Eles sabem disso. Eles sabem que, primeiro, os membros da igreja que ele está, para quem ele está pregando, evangelizando convertidos, não é isso? Nós estamos evangelizando, estamos pregando, estamos aqui pregando o evangelho. Não, estão evangelizando os convertidos. Evangelizando o convertido, essa é a grande verdade. É uma loucura isso, né? Gente, com tanta gente na Coreia do Norte, Irã, algumas regiões da Índia, Paquistão, Afeganistão, pessoas que nunca ouviram falar do evangelho, nunca ouviram falar de Jesus, e tá esse pessoal pregando, enxugando gelo, né? Pregando para quem é convertido. Então é pregar evangelho, é enrolar, né? Enrolar convertido. Ou então abastecer o canal de conhecimento do convertido, né? Muito bem. Aprender com Jesus é bem melhor. Lembra que Jesus diz isso? Aprendei de mim que sou humilde e manso de coração. Então, não vamos enrolar ninguém, não. Vamos levar as pessoas a buscar a verdade e se libertarem, não é isso? Então, se esses líderes, se esses pregadores dessas igrejas soubessem que dentro dos cultos tivesse alguém capaz de levantar e questionar, lembra quando Paulo ia na sinagoga? Então, Paulo tinha essa coragem de levantar e questionar. Então, para mim, uma pessoa, eu que sou Paulo Macedo Fernandes, me convidar para ir em um culto, certamente eu vou me levantar e questionar se caso eu ver essas pregações absurdas, essas bobagens, e eu vou questionar o pregador. Então, quando esses pregadores geralmente pregam, eles têm a consciência de que ninguém ali, dependente das mensagens deles, tem a coragem de levantar e fazer perguntas para eles. E colocar eles mesmos contra a parede. Pastor, isso que o senhor acabou de dizer, o senhor tirou de onde? As suas crenças, pastor, que essas pessoas praticam aqui, de onde o senhor aprendeu? Dos discípulos? De Jesus? Então, nós vamos ver aqui uma pregação
de um pastor, ele desdenhando o Deus da outra igreja. E ele chega a dizer, é Deus do cão, sei lá o que ele diz, mas ele chega a desdenhar e fazer, tirar chacota mesmo, criticando a outra denominação. Ele critica as denominações que defende a tese do reteté, que o reteté é aquela coisa, é pular, gritar e dizer isso, eu estou fazendo isso espiritual, que o culto meu é espiritual, é pulando, gritando, dando cabriola e dançando. Isso dentre eles é chamado de reteté, culto de reteté, não é isso? Mas, e as igrejas que criticam o culto de reteté, jamais não querem nem imaginar o culto em espírito, que é aquele culto que Jesus ensinou que Deus é espírito. Espírito você não vê, e quem também o adora e deve adorar em espírito. E a esses tais o Pai procura. Eles não vão entrar nesse assunto, né? Porque se eles entrarem nesse assunto, vai chegar neles, vai dizer o culto de vocês também, só não tem um reteté, mas tem outras lambanças. E o culto em espírito, você pode fazer isso dentro de casa, na rua, no trabalho, dentro do carro. Porque o culto em espírito é invisível. Entra dentro do teu quarto, ora o Pai em secreto, e em secreto o Pai te responderá. E Jesus diz assim, e fecha a porta, né? Talvez Jesus disse isso, não sei, quem sabe, né? Não estou julgando o que Jesus disse, mas será que Jesus disse isso com medo desses líderes religiosos invadir os quartos dos membros e dizer, vem cá, rapaz, sai daí de dentro, vem para a igreja, o que você está fazendo aí? Você está orando dentro do quarto, você ficou louco, você está abandonando, está traindo Deus, que Deus, eles, a igreja, né? Então, o culto em espírito que Jesus nos deu de presente é aquele culto que você pode, a adoração, que eu estou falando, desculpe, é a adoração que você presta na alma, adoração que só você e Deus, só tem Jesus como mediador. A adoração física, espiritualizada, ela é coordenada até pelos líderes. Irmão, peraí que você está dançando demais, irmão, não é assim não. Dança menos, que é o que ele vai dizer do culto do reteté. Ele vai repreender o culto do reteté. E aí vocês vão perceber direitinho. Pena que as pessoas que estão aí dentro não perguntam, pastor, mas se eles têm esses cultos de reteté como culto espiritual, culto em espírito, que é um culto físico em espírito, né? Não tem nada a ver com o que Jesus disse. E a gente aqui tem como, na hora que perguntar isso, o pastor já levanta a sobrancelha assim, eu não sei fazer isso, né? Assim, levanta a sobrancelha e vai dizer, fique calado, irmão, ninguém aqui te deu autoridade para falar nada. Você não respeita a hierarquia espiritual, não? Aí quebra o cara no meio, aí o membro vai chorar pelo canto, aí depois os membros lá ficam no coração dele, na mente dele, né? Você errou, você falhou, você não pode fazer isso com a hierarquia da igreja, porque você está desobedecendo a Deus. E aí esses caras vão navegar em águas tranquilas, as águas do engano, que apontam os erros dos outros, das outras igrejas, e fazem ou igual, ou às vezes até pior. Na verdade, tem outras práticas. Quando uma desdenha a outra pela prática, é porque ele sabe que os membros não vão questionar as práticas da dele. É sempre assim. Eles têm essa garantia. Imaginou chegar em um culto desse aí? Se eu chegar e eles me reconhecerem, eles me põem para fora na hora, não tenha dúvida disso. Porque se começar o culto com eu lá dentro, vai dar problema. Porque eu vou me levantar e dizer, pastor, lá tem um culto do reteté, e aqui? Como funciona a coisa? E aí eles vão entender o que eu vou dizer, e eu vou me aprofundar nisso e vou mostrar que os enganos são enganos de todo lado. Um engana de um jeito, outro engana de outro. Mas vamos ver o que ele pensa da outra igreja que também pensa ter Deus. Que também pensa viver no caminho da verdade. Que também pensa estar fazendo a coisa certa, né? De onde vem certo entendimento, eu duvido. Eu prefiro crer que por não derem crédito à verdade, foi-lhes permitido que um espírito de mentira vos engane. Em outra tradução, chama-se um espírito sedutor. Agora seduz, não seduz? Cada igreja sabe como seduzir muito bem e levar o homem, muitas das vezes, a distanciar do que é realmente, de fato e verdadeiro. Mas vamos ouvi-lo aqui, a vossa santidade. Vamos lá. Paulo é quem diz. Quando eu era menino, fazia as coisas de menino, mas agora eu sou grande, não faço mais coisas de menino. Em outras partes, quando eu era menino, eu estava no jardim de infância. Agora eu já estou, pelo menos, no nível médio. Entendeu? Estou no nível médio já, de amadurecimento, do ensino, da palavra de compreensão, da palavra de Deus. Mas tem crente com 50 anos de crente ainda está no jardim de infância.
Olha, o hino que a nossa irmã Nied já cantou aqui, não é um hino interessante. Tem muitos, o que ele está dizendo é que tem muitos com 50 anos de crente e ainda está no jardim de infância. Eu vou mais longe. Tem gente que morre ainda nesse entendimento que ele aprende desses líderes religiosos. Morre assim. Nasce, cresce e morre assim. Interessante, bonito, não é? Alegre, dinâmico, essa coisa. Muito bom. Mas já houve crente, irmã Nied, não sei se a senhora observou isso por aí, que esse hino, quando cantava, umas irmãs ficavam se agitando lá no meio e saía correndo de lá para cá. E ficava rodando aqui na frente para se mostrar. Entendeu? Não sei se a senhora passou por isso. Eu já vi. A ordem é para marchar. E as irmãs saem marchando. E aí os irmãos saem atrás também. Sabe o que é isso? Percebeu que é uma crítica a um comportamento de irmãos com a mesma cultura evangélica, correto? Então ele está criticando ou pessoas da igreja dele ou de outras igrejas que fazem até isso. Não, eu não estou discordando dele nisso aqui não, viu? Pelo contrário, ele está falando, nesse caso, ele está falando que é a verdade. Mas só que ele não vai dizer para essas pessoas que agora prestem a ela a adoração a Deus em espírito, que é no coração. Porque se ele disser isso, o pessoal vai entender e não precisa ir em nenhum campo religioso se amostrar ou fazer como ele está dizendo. Vai fazer agora isso no coração dela, em casa, no trabalho. Quem sabe até fazer uma hora extra, mas olha, eu estou 2 horas de culto na igreja, eu agora vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar, mas no meu coração vou começar a adorar a Deus em espírito. Que maravilha, hein? Hã? Já pensou se os membros entendem isso? Jardim de infância. Jardim de infância. Não tem nada de espiritual nisso, viu, irmão? Estou dizendo isso para a internet, todo mundo ouvir. Não, esse negócio de reteté, ratatá, repepé, tem nada de espiritual. Tudo conversa fiada, tudo emocionalismo, entendeu? Descontrole emocional, Aí alguém já disse, não, pastor, meu filho, eu só quero que você mostre na Bíblia. Mostre o reteté na Bíblia e eu vou pular também. Vou marchar, vou dançar, vou fazer todo mundo. Agora você tem que mostrar na Bíblia. Eu comecei oferecendo R$100 para que me arranjasse um versículo na Bíblia e mostrasse o reteté. Percebeu aí? Ele confronta o comportamento de outra igreja, dos que crê que o culto em espírito é um reteté dançante, é um culto dançante, uma adoração em espírito é um comportamento dançante que está sendo sincero a Deus. É tipo assim, Deus, eu estou aqui sambando aqui em teu nome, estou aqui sambando em teu nome, mas eu estou sendo sincero que eu só sei sambar assim. É mais ou menos isso. Olha, eu estou sambando aqui, rapaz, eu achei um jeito gostoso de adorar a Deus. Como é que é? Eu sambo forró de uma perna. Forró dança, né? Eu danço forró de uma perna só, mas eu faço isso em espírito, para agradar a Deus. Não é legal? Aí o outro já parece já diferente que nada. Eu, como não tenho perna, se pega o paralítico, por exemplo, não tenho perna, só mexe o corpo, ele diz assim: eita, então o meu é melhor, porque o meu eu achei uma maneira que só mexe o ombro. O outro que tem perna, que só treinou as pernas, não sabe treinar o ombro. Mas tudo isso tem que ser em espírito. Então, o que ele está dizendo aqui é isso, que isso não tem base bíblica nenhuma. Agora, eu que gostaria de fazer uma pergunta, que é o que alguém depois aí deveria levantar e dizer, pastor, mas esses ritos religiosos que nós estamos obrigados a cumprir aqui dentro, essas práticas que nós temos aqui dentro, tem base realmente bíblica? Tem princípios bíblicos? Já pensou alguém se levantar aí e perguntar? Mas ele sabe, né? Ele sabe que ninguém vai ter coragem de afrontar eles, porque afrontando eles é afrontando o próprio Deus. Não é isso que muitos desses dizem? Nós estamos a boca de Deus na terra falando que Jesus que nada. Jesus mediador entra em 4º ou 5º plano, né? Tá aqui, ó, R$100. Até agora não apareceu ninguém. Eu já dobrei, agora R$200. Então quem quiser ganhar R$200 é facilzinho. No final do culto, abra a Bíblia. Não, está aqui, ó. Está aqui o reteté na Bíblia. O pessoal pulando para lá e para cá, papapá. Viu? Entendeu? Ele ofereceu R$100 para quem provar na Bíblia que o reteté não tem base bíblica. Bom desafio para o uso da reteté. Diz, eu vou ganhar os R$200 dele. Porque esse pessoal consegue fazer um marabalismo tão grande na Bíblia
que prova o que quiser. E convence no que quiser. Não tenha dúvida disso. Então, já pensou se o uso do reteté vai aí e falou, pastor, o senhor falou que não tem como provar na Bíblia que existe o reteté, ele vai afirmar. Claro que eu falei. E está aqui os R$200, não é isso que ele vai dizer? Aí o cara vai dizer assim, pastor, agora só tem o seguinte, para mim provar para o senhor, eu quero também que o senhor prove para mim alguma coisa, onde foi que os discípulos de Jesus receberam dízimos para construir templos, sabendo que Jesus não habita em casa feita por mão de homens. Então, se o senhor me responder isso, é o mesmo modelo que eu vou usar para responder que existe reteté. Ele já perdeu 200. Porque um vai entortar as escrituras de um jeito e ele vai entortar as escrituras de outro. Um vai entortar as escrituras, converter as escrituras ao que eles querem dizer, para justificar a existência do recebimento de dízimos e para construir patrimônio religioso na terra, e o do reteté vai provar, pegando algum texto na Bíblia, para transformar aquilo ali em espiritual e espiritualizar a Bíblia. Aí certamente ele vai usar, o pastor vai argumentar que o recebimento dos dízimos foi Jesus que mandou. Mas só que quando você vai nas escrituras, você vai ver que Jesus mandou os que estavam debaixo da lei. E ali a nova aliança ainda não prevalecia, porque o testador estando vivo, com certeza absoluta, o Novo Testamento só teria validade após o testador sendo morto. E quando você vai na nova aliança ver Paulo falando sobre isso, que só os filhos de Israel, só os filhos de Levi, tinham autoridade de receber os dízimos de seus irmãos Israel, só os levitas, da tribo de Levi, e perguntar isso para esse pastor, sabe o que ele vai dizer? Mas nós somos levitas. Pastor, me prove que vocês são levitas. Sabe qual ele vai justificar isso? Porque nós cremos, porque nós temos fé para crer que nós somos levitas e por isso que nós recebemos. Então quer dizer, então, quem impõe sobre as escrituras o que vocês são é o que vocês querem serem. Aí o sujeito lá vai pegar a Bíblia e dizer aqui, pastor, Davi dançou e Miriam dançou, e eu creio também que o nosso reteté Deus recebe. Então os dois vão entortar as escrituras para justificar para si e para os seus seguidores que eles estão certos e vão viver na vida assim. E se fizer 1000 perguntas assim, dizer, pastor, esse púlpito é santo? Que só quem sobe quem é santo? Esse altar que vocês têm como santo, as escrituras não os condena? Ele vai entortar as escrituras para dizer que aí é o altar de Deus, que aí só sobe santo. E quando você vê Paulo dizendo, né, que na antiga aliança tinha prática de culto divino e santuário terrestre, que não tem mais. E vindo a Jesus maravilhoso, né, inaugurou em cada coração o verdadeiro templo para Deus. E a única prática de culto que nós reconhecemos, que eu reconheço, é a prática de culto que Jesus fez na cruz do Calvário. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, tudo está consumado. É esse o culto que eu ofereço a Deus. E o meu comportamento como cristão cabe a eu e a Jesus, cabe a eu e o Senhor, o Senhor da minha vida. Se é Deus quem o justifica. Então, como eu vou receber um modelo de culto desse pessoal se quem me justifica é Deus? Como eu vou receber um modelo de evangelho desse pessoal se o modelo de Cristo, sem contaminação, sem fermentação, é o perfeito para conduzir a minha vida? Então, eles acusam os do reteté? Já pensou se alguém da igreja deles aí põe eles no canto e fazem pergunta? O que muda, gente, é o reteté de um é diferente do reteté de outro. Você pode ter certeza. Basta começar a tocar um louvor aí. Peguem uma câmera por trás da nuca do pessoal que estão tudo assim, ó. Todos. É incrível. É porque eu não peguei nenhum vídeo desse aqui, não botei aqui. Você pode ver. Lá pode pular, mas o daí só pode balançar assim. Toca alguma música, um louvor, pra você ver se o louvor foi animado, ver se o pé fica grudado no lugar, mas o corpo fica assim, né? É tipo aquilo que eu falei do paralítico que só dança com o corpo que não tem perna. Mas a maioria desses ambientes tem perna, mas critica o reteté. Mas na hora que toca um louvor, e se o louvor for um animado, pra não dar uma de dançante, aí fica assim, ó, o corpo. Se tiver 100, 90 vai estar com o corpo assim, ó, balançando. É incrível. Facilmente, para usar a técnica do hipnotismo e levar as pessoas a se dobrarem diante desses homens, diante dessas pregações e diante desses púlpitos santos. Mas, graças a Deus, Jesus
libertou o homem. Vamos ouvir mais um pouquinho? Antigo Testamento ou no Novo, não tem problema. Se for no Novo, eu dou 500. 500 pau. Que legal, hein, pessoal do No Novo Reteté. Testamento, eu dou 500. É palavra de homem aqui diante de Deus. É, Mostre. dá bem, graças a Deus, hein? Vou contar para quem é novo aqui na igreja. No Congresso Mocidade, eu... Olha, ele ofereceu 500. Você quer ver esses discursos mudarem? É se você levar para essas igrejas. Porque é espiritual. A bênção é espiritual, não é? Aí quando você for para esses ambientes, para financiar esses ambientes, você usa esse dinheiro aqui, ó, desse dinheiro, olha. Dá para ver aí? Deixa eu ver, não sei. Deixa eu ver se dá aqui. Tudo notinha de ceia, que coisa maravilhosa. 100 pau. 300 reais aqui, ó. Você leva. Eu sei que ele não tá dando esse dinheiro aqui. Eu sei que ele não vai fazer isso. Mas se eu for em uma igreja dessa aí, é esse dinheiro que eu levo para financiar a obra deles, olha. Porque já, 300 reais aqui. Tem mais aqui dinheiro aqui, olha. Olha que maravilha, mais 150. Ó, 150 aqui, ó. Mais 300, fazer a feira amanhã. Só que quando chegar na feira, o barraqueiro vai dizer, você é doido? Você tá com dinheiro de criança, dinheiro comprado de R$1,99. Você quer dar aqui na feira? Eu vou dizer, olha, para ele, ó, aqui eu sei que vocês não recebem. Mas se eu for na igreja e orar por esse dinheiro, santificar esse dinheiro, tornar ele santo, é só colocar no envelope que eles recebem. Depois eles vão xingar e brigar e amaldiçoar. E amaldiçoar quem fizer isso, correto? É uma brincadeira que eu tô fazendo. Mas... é uma brincadeira, mas vamos ser sinceros aqui. É esse tipo de dinheiro. Você compra por R$1,99, você compra, dá acho que 500 reais de dinheiro. Então, se você quiser dar uma oferta boa para essas igrejas, compra esse dinheiro. É R$1,99, seu mão de vaca. Ou seu unha encravada, não, como é que é? Mão mirrada. Que algumas igrejas usam esse termo, né? Mão mirrada, para quem não dá dinheiro para as igrejas, é mão mirrada. Deixa de ser mão mirrada, seu unha encravada. E compre lá R$1,99 desse dinheiro e dê para financiar o projeto religioso desses homens. Que você vai ser abençoado nisso, entendeu? Aí, quem sabe, você pega o dinheiro teu original e saiba ajudar quem Jesus realmente mandou ajudar, que são os necessitados, são os pequeninos, são os que teve fome e sede e você deixa o que comer e que beber. Aí você vai entender o que realmente é ajudar a Jesus, o que é realizar a obra de Jesus. Porque a obra de Jesus, para que eu saiba, quando se trata de vida espiritual, a obra de salvação de Jesus é só essa que ele disse. Crer naquele que o Pai enviou. É você crer em Jesus e seu sacrifício eterno, que morreu por sua vida. Se você crer com teu coração, será salvo. Não é isso? Aquele que confessar com a boca e crer no coração, esse será salvo? É isso que você precisa fazer. Vamos prestar atenção um pouquinho mais aqui? Mostra na Bíblia o reteté. Viu? Com os profetas, com o Novo Testamento, os apóstolos e tal. Aí, terminou a reunião, um rapaz veio de lá já com o dedo dentro da Bíblia. Mas não encontrei um versículo na Bíblia que mostra o reteté. Rapaz, foi mesmo. Já li 43 vezes, nunca vi, você viu agora? Interessante, não é? Pois é. Se prepara para me dar os 100. E mostra aí, meu filho. Aí ele abriu lá, naquela parte dos profetas de Baal. Profeta de Baal, lá no Monte Carmelo, sabe? Aí a Bíblia diz lá que os profetas de Baal pularam em cima do altar. Pularam em cima do altar. Dançaram a manhã todinha, invocando Baal, e Baal não respondia. E eles com raiva e querendo mais, pularam em cima do altar. Eu disse, rapaz, sabe o que é mesmo? Isso é um reteté. Só que é um reteté do cão. Ele disse, não, mas o senhor não disse, é um reteté. Eu disse, é mesmo, sabe? Sabe uma coisa? Já que você... Em outras palavras, o que ele está dizendo é o seguinte. Se esse irmão dessa outra igreja justifica o reteté dele com esse reteté dos profetas de Baal, em outras palavras, que é o que entra no subconsciente dos ouvintes, esse reteté das outras igrejas é do cão. Eu, porém, digo que por não darem crédito à verdade, foi lhes permitido
que um espírito de mentira vos engane. É, segundo Tessalonicenses, acho que 2:11, uma coisa assim. Mas não é só o reteté que o espírito sedutor do engano engana as pessoas, não, hein? Não é só isso, não. Se passar a peneira, não sobra um. Se passar uma peneira, não sobra uma igreja. Denominação, não. Se passar a peneira em pregações, em modelos de culto, não sobra uma, porque nenhuma delas passa. Nenhuma. Estou dizendo que é 99,9, não, é nenhuma. Porque nenhuma denominação está firmada na doutrina do Senhor Jesus e nos ensinamentos dos apóstolos. Nenhuma. Eu estou procurando o reteté de Deus, das coisas de Deus. Mas você arranjou isso aí do cão, eu vou lhe dar R$10. E tem reteté de Deus? Como assim? Disse Destante que leu várias vezes a Bíblia e não achou reteté. E está procurando reteté de Deus? Tem reteté de Deus? Estranho, hein? Tudo bem. Ele disse, me dê 20. Mas está aqui, ó. 200 para o Antigo Testamento e 500 para o Novo, viu? Pode trazer. Eu tenho que ter responsabilidade no que eu estou ensinando. Tem irmão que tem raiva de mim, diz que eu não sou espiritual, não. Uma vez eu falei nisso aqui e o camarada no outro dia mandou um WhatsApp para mim. Pastor, o senhor não devia dizer isso não, que tem irmão que é espiritual e dança e pula. Meu filho, pode dançar e pular, plantar bananeira, mas eu quero ver na Bíblia. Eu quero ver a base bíblica, sabe? Entenderam? Ele está errado em dizer isso? Não, não está errado. Perfeito. Não tem reteté. Mas não é só o reteté. Você já pensou se o problema da salvação fosse só o reteté? Olha, eu converti fulano a Jesus. Ele agora anda na verdade. Porque só deixou o reteté. O problema é o seguinte. É que cada denominação tem um meio, tem uma criação, uma invenção para manter os seus membros, seguidores, prostrados às suas igrejas e seus líderes. Se perguntar para esses pastores quem é a palavra de Deus, é Jesus ou a Bíblia? Ele vai dizer que é a Bíblia. Não é? As Escrituras é que dão testemunho da palavra de Deus, que é Jesus a palavra de Deus. É Jesus que eu guardo no meu coração para não pecar contra ele. Porque primeiro, para decorar a Bíblia, eu não consigo decorar todinha. Então, a palavra de Deus para mim, o verbo vivo, é Jesus. Porque se eu sair daqui para a Coreia do Norte, por exemplo, e não posso entrar na Coreia do Norte com Bíblia, eu posso ter certeza no que eu vou dizer. Eu guardei a tua palavra para não em meu coração para não pecar contra ti. E Bíblia não livra ninguém de pecar. Conhecimento bíblico, conhecimento em textos bíblicos, pregações em cima de textos bíblicos, não livra ninguém de pecar, porque se livrasse, só tinha santidade na terra. Mas quando você tem a Jesus, como a palavra de Deus viva em teu coração, com certeza absoluta, você tem a vida. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Alimenta de mim ou desses pregadores? Porque tudo que eu aprendi nessa vida, tudo que eu vi nessa vida de pregadores, e eu fui um grande pregador, eu fui um pregador, eu gerei seguidores à denominação que eu frequentei. Mas há nada comparável quando Jesus ele é a palavra de Deus no coração do homem. Porque quando Jesus ele é a palavra de Deus viva no coração do homem, ele pode dizer, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando as Escrituras, diz assim, o Salmo, uma expressão de salmista, luz para os meus pés é a tua palavra. Lá quando o salmista escreveu isso, Jesus, o reino de Deus, ainda não tinha se manifestado. O verbo não era ainda o verbo vivo, era o verbo, a palavra escrita. E quando o verbo nasceu, fez-se em carne, a glória dele invadiu os nossos corações e Jesus diz assim, né? Aquele que me segue não andará. Eu sou a luz do mundo, Jesus.
Lembra que o salmista, sem conhecer a Jesus, sem ter o mediador Jesus na vida dele, porque ele tinha os profetas, os homens profetas, que Deus falava através dos profetas. Então ele não conhecia a salvação de Jesus. Ele não conhecia o mediador entre Deus e o homem, chamado Jesus. O reino de Deus ainda não tinha se manifestado. Ele não conhecia o que é salvação pela graça. Ele disse, luz para os meus pés é a tua palavra, é a palavra que vinha da boca de Deus, usando pelos profetas. Não era qualquer um, não. Eles não tinham a palavra de Deus vinda de qualquer um mentiroso, não. Vindo qualquer um que estaria a serviço do engano para enganar as pessoas. Cometiam crimes e se justificava usando o nome de Deus. Não é disso que eles falavam, não. Luz para os meus pés, a tua palavra, quando vinha de profetas verdadeiros. E quando Jesus responde, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, Jesus não está falando de pregações, não. Jesus está falando da pessoa dele, a pessoa de Jesus. Lembra em João 5,39, quando os judeus não queriam de jeito nenhum, eles queriam Jesus como a palavra de Deus? Eles queriam as escrituras como a palavra de Deus ainda. Queriam voltar à velha aliança. Aí Jesus diz assim, por aí em 5,39, João diz assim, né? Vocês leem as escrituras porque pensam ter nelas a vida eterna. Mas são elas que dão testemunho a meu respeito. Por isso é que vocês não vêm a mim para serem salvos. Acho que está no verso 40 ou 41. Então isso não mudou até hoje. Os líderes religiosos não permitem de jeito nenhum que seus membros entendam Jesus como a palavra de Deus e o verbo vivo que fala direto com as suas ovelhas. Não. Tem que ser por intermédio deles, através das pregações deles, eles incutem na cabeça dos seus seguidores que é Deus falando. E por isso enganam. E por isso conseguem as pessoas ficarem amedrontadas, acovardadas, as pessoas vazias, as pessoas nunca saciam a sua sede, porque em vez de ouvir Jesus como o pastor que fala com as suas ovelhas, estão ouvindo o pastor que não deu a vida por suas ovelhas. E não tem esse poder. Então, quando eu estou viajando, a palavra de Deus está na minha vida. Agora, se você saiu daí, a palavra do homem já morreu. Por isso que tem que voltar no outro dia para reabastecer de novo. E chega uma hora que não tem jeito. Vai viver uma vida de incredulidade, de medo, porque não tomou da água da vida. Não ouviu a voz do Pai direto através do Filho. Ouviu através de mensagens, de pregações. Então, esses líderes religiosos, eles não aceitam reconhecer que Jesus é o verbo vivo e está presente no coração, na vida daquele que crê. E ele fala direto com suas ovelhas. E as suas ovelhas ouvem a sua voz. Eles não querem. Eles querem trazer uma técnica da velha aliança, prática da velha aliança, de que Deus está falando através dos profetas. Não, profetas na nova aliança é para dizer ao mundo que Jesus está vivo, que ele ressuscitou dos mortos. E que através do poder dele, da morte dele, através do sangue derramado, você pode obter o perdão para a vida eterna, a salvação, coisa maravilhosa. Isso seria o dever desses homens. Isso seria o dever deles lembrar. O dever de um pastor, que não é pastor, mas recebeu dons dados aos homens. E subindo ao cativeiro, Deus derramou dons sobre os homens. Um para profeta, outro para pastores, outro para mestres, outro para apóstolos, então, outro para evangelista. Então, isso é dom. E você ser usado em um dom é usado na lembrança. Lembra quando Jesus falou isso? Lembra quando o mestre prometeu isso? Lembra que Jesus disse ao pecador, vai e não peques mais? É a palavra. Eu estou só te lembrando. Mas eles não, eles querem fazer a função de pastor mesmo, de quem morreu na cruz. E não pode. Ele não pode. Quer fazer a função do Espírito Santo de Deus, que convence o homem. Eu tenho que convencer aquele membro na marra que ele tem que dar dinheiro para a igreja. Eu tenho que convencer ele na marra que ele tem que vir para culto dominical, abastecer aqui, senão ele morre espiritualmente. E nunca vai conseguir. Porque se o cara está com o propósito de pecar fora da igreja, ele vai pecar dentro da igreja. Quantas coisas absurdas nós sabemos que existem nesses ambientes. Quantos toques, né? Quantos toques. Se você entrar dentro de uma igreja dessa e você entrar como um observador, só observar, e ter uma facilidade de captar rápido os olhares, pensamentos não, que você não consegue fazer isso, mas olhares, toques em pessoas, manuseios na mão, no corpo, menear a cabeça e nos olhos, você vai ver coisas e vai dizer, caramba, esse povo aqui é cego. Então, se você não tiver uma percepção refinada dessas coisas, você não enxerga mesmo. Mas se você tiver,
Você capta rápido essas coisas. Você pega coisas que você diz, caramba. A começar pelas pregações. Eu estava ouvindo hoje uma pregação de uma pessoa, hoje, rapaz. Eu falei, meu Deus. Aprende errado, meu irmão. Vai ensinar errado. Aprendeu no engano, vai ter que enganar também. Não tenha dúvida disso. A não ser que abandone a cueca e a meia do engano. Que às vezes você vem do engano, tira a camisa e a calça. Mas não joga fora a cueca nem a pau. Não joga fora a meia, a cueca, de onde veio, mas de jeito nenhum. Vai continuar com o mesmo erro e com a mesma cegueira, gerando outras pessoas cegas. Eu olhei assim e falei, não adianta. Não adianta. Não quero verdade, não quero mudar. Não quero se libertar. O que me deixa intrigado não é isso. É que leva muitos ao mesmo engano. Sai do engano, tem que se libertar do engano. Mas não, fica lá trazendo aquelas coisas, sabe? Coisas imundas, coisas podres. Por mais santo que seja, certos cultos. Na pregação e em muitos louvores, eu já vejo uma podridão. Eu digo assim, esse pessoal não... Parece que não quer, me zango, fico chateado. Aí o Senhor, com muita paciência, diz, calma, rapaz. Você não é dono da verdade, você não é dono de nada, cala a boca. E aí eu tenho que murchar mesmo e dizer, Deus, obrigado. Para que eu não me perca na soberba da minha ignorância e às vezes no meu nervosismo. Obrigado, meu Deus, obrigado. Aí você tem que ter paciência, calma, toma uma águazinha, vem mais tarde, grava um vídeo e tal. Aí as coisas vão se normalizando. E as pessoas vão ligando para você, vão te mandando mensagem, dizendo, olha, Paulo, graças a Deus, não desiste não. Não desiste não, porque Jesus me libertou. Eu estou liberto hoje. Estou vivendo hoje com minha família muito feliz. Hoje eu vi um irmão, hoje ele falando, ligou para mim, entrou em contato comigo e disse assim, irmão Paulo, você acredita, rapaz? Uma vez eu fiquei atordoado porque eu não dei o dízimo, eu tomei dinheiro emprestado para dar dízimo. Para não ficar mal na fita com a igreja e com Deus. É vergonhoso, essas coisas são vergonhosas. Eu esqueci até de dizer para ele, não, acho que não sei, eu falei, olha, quando der dinheiro, dá desses assim, ó. Esse dinheiro em miniatura que dá criança, essas crianças, me dá um real. Então quando você dá muito real para elas, às vezes o pai tem cheio de dinheiro, mas elas querem um real. Você dá desses aí para eles brincarem, que é R$1 para você aqui, aí dá R$1 assim, tá? É pra igreja, você faz isso. Não me chama de mão de vaca, não. Eu sou mão aberta. Você não sabe como eu sou mão aberta. Quem me conhece sabe que eu sou mão aberta. Mas nesses casos de financiar o sistema religioso, é até uma pena dar esse dinheiro de brinquedo pra igreja, colocar no envelope das igrejas. É uma pena, menino, dá para as crianças brincarem. Brincarem de bolinha de guilha, pode estar daqui, aqui eu ganhei de você, ganhei R$100, e dá brincando. Ensinar eles a cuidar, a economizar dinheiro, a não arriscar dinheiro e não ser bobo nessa vida, entendeu? Com a paz do Eterno a todos. Eu espero que o nosso amigo excelentíssimo, a Vossa Excelência, não venha ficar chateado comigo. Mandar tirar o vídeo, porque esse vídeo aí expôs o pastor. Não. Eu quero que ele reflita com a mesma força e coragem de desafiou esse homem aí, me convide em um culto dominical, me põe eu no meio do culto, e quando me põe eu no meio do culto, me cerca de pastores e me questiona. Tem essa coragem de desafiar a igreja dos outros, tá? Então me desafie, me convide e diga ao povo, hoje vem aqui um herege, eu trouxe o herege Paulo Fernandes aqui, que é para debater comigo. E aí eu vou mostrar para esse pessoal que temos que abandonar toda forma de engano se quisermos entrar para a verdade, viver na verdade, falar da verdade. Se eles quiserem fazer isso, espero que, se me convidar, não tenha um monte de pedra no bolso dos paletós, hein? Para quando chegar e dizer, eu vou xingar a mãe dele, para ele calar a boca dele e xingar a mãe dele. Aí eu vou ficar chateado pra caramba. Com a paz do Senhor Jesus.